Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Faz um tempinho já que eu não posto nada. Ó, uma motinha aí. Vou tentar me posicionar direito aqui que eu preciso entrar naquela rua direita ali. Faz tempo que eu não posto nada por causa da correria mesmo aí, gente, do dia a dia, né? Tô correndo bastante, mas eu tava dando uma olhada ali no canal e tem um resultado bem legal, sabe? Dos videozinhos que eu venho postando, né? Tem um vídeo que tá com mais de 10 mil visualizações. Eu sei que para YouTube isso aí não é nada, né? Perto de alguns youtubers aí, né? Isso aí não é nada, mas como a gente traz sempre algo que é edificante, algo que tem a ver com a palavra de Deus, né? 10 mil pessoas escutando algo que vai edificar a vida delas, eu acho isso extremamente positivo, né? Porque são 10 mil pessoas que podem ter escutado algo que pode ter mudado a vida delas, né? 10 mil pessoas que poderiam estar passando por um momento de dificuldade, que escutaram algo que veio da parte de Deus para a vida delas, e esse é o intuito, né, gente? A ideia é nesse pouco tempo aqui que eu tenho, trazer algo de Deus aí pra vocês, né? A gente tem pouquíssimo tempo, a minha agenda ela é extremamente corrida. A gente tá aqui, gente, no centro de Porto Alegre, olha como que é uma loucura isso aqui. Minha agenda ela é extremamente corrida, né? Minha rotina ela é muito corrida. Além do trabalho, tem as coisas que a gente faz na igreja ali. Segunda-feira, hoje é segunda-feira, no final do dia, agora eu tô encarregado ali de liderar o vôlei da igreja. O pessoal faz o vôleizinho. Daí quinta-feira a gente tem grupo caseiro. E no trabalho ali a gente tá sempre correndo também. Então a ideia é, quando desloca de um cliente para o outro, ou vai no fornecedor, vai fazer alguma coisa, que é o tempo que sobra, conseguir também, né, trazer uma palavra, né, gente? Fazer a obra de Deus, né? E eu queria contar algo que o Senhor fez na minha vida, que foi algo espetacular, gente. O Senhor fez algo realmente espetacular na minha vida, trouxe algo realmente incrível ali, aconteceu algo muito incrível aí nessa semana que passou. E então fica nesse vídeo até o final, porque vai valer a pena, tá? Vocês escutarem até o final. Enquanto vocês vão me escutando, vocês podem ir vendo aí a nossa viagem aí até centro de Porto Alegre, até a zona norte de Porto Alegre. Se você tá com pressa, passa lá pra frente pra escutar logo o desfecho dessa história. Mas, gente, o Senhor, ele realmente é muito bom, sabe? Ele faz coisas realmente extraordinárias, né? O extraordinário de Deus, ele realmente existe. Olha como é bonito aqui, gente, ó. Pra quem não é de Porto Alegre, aqui é o Lago Guaíba, né? Que é a rodoviária de Porto Alegre. Agora é de manhã aqui, perto do meio-dia, na verdade. Meio-dia agora não tem tanto trânsito. Final do dia isso aqui é tudo trancado. Gente, a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3:10, para quem é crente, né, para quem já é cristão, é uma palavra extremamente conhecida. E o intuito desse canal aqui não é trazer regra, falar sobre conduta nem nada disso, né? O que você deve ou não fazer, porque é um canal evangelístico, né? Tem pessoas que não, muitas pessoas que vão escutar isso não são cristãs, mas
lá em Malaquias 3:10, o profeta Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, e eu vou abrir as portas dos celeiros para vocês e te trarei uma bênção sem medidas. Algo assim, não lembro direito, tá? E por causa de vós repreenderei o devorador e te guardarei, né? Isso fala sobre dízimos e ofertas, gente. Eu sei que é um tema extremamente polêmico, alguns concordam, outros não concordam. Mas eu sempre entendi, gente, que a obra de Deus ela é extremamente importante e que a gente tem sim que abençoar a obra de Deus, né? E eu sempre fui extremamente fiel à obra de Deus. E sempre separei ali uma parte de tudo que eu ganho para a obra de Deus. E o Senhor sempre foi fiel a mim, sempre foi fiel, Ele sempre me abençoou. Já tive diversos momentos de dificuldade financeira, mas nunca me faltou nada. Sabe que, né, o dízimo, quando a gente fala em dízimos, a gente fala em 10% para que haja mantimento na casa do Senhor, né, para que haja mantimento na obra de Deus. A igreja que nós congregamos, graças a Deus, assim, numa igreja muito boa, que faz uma obra social incrível, mas nem é pela obra social, sabe, gente, de verdade. Agora a gente teve enchente aqui em Porto Alegre, vocês sabem, a nossa igreja acolheu, falando ainda da obra social, né, acolheu mais de 200 pessoas dentro da igreja. A igreja virou ali um reduto para as pessoas ficarem, né, a igreja todos os meses dá cesta básica, enfim, tem o Projeto Amor que auxilia, tem várias coisas, até Casa Apacentar que auxilia pessoas que estão com familiares dentro do hospital, tem várias coisas sociais, tá? Então, já por esse motivo a gente fica contente de abençoar a obra ali, mas esse não é o principal motivo, gente, assim. O principal motivo é para que a casa de Deus, a igreja, ela se mantenha ali firme e forte, para que as mais pessoas venham a congregar, a encontrar aquele lugar, a encontrar a salvação. Porque mais importante que o social, mais importante que a pessoa tenha um alimento, mais importante que a pessoa tenha um acolhimento, é a pessoa ser salva em Cristo Jesus, a pessoa ter a salvação verdadeira. Então, assim, dentro daquele lugar a pessoa vai ser realmente salva, porque a gente vive aqui na Terra durante alguns anos. Para nós que somos cristãos, nós cremos nisso. Nós vivemos aqui nessa Terra durante alguns anos, mas depois a gente vai para a eternidade, a gente vai viver nos céus. E para isso a gente precisa confessar Jesus como nosso Salvador, né? Então, é importante que existam igrejas, né? E é por isso que eu dou com tanta alegria, sabe? Por isso que eu dou com tanta alegria, porque eu sei que naquele lugar vai se manter um lugar firme, edificado, né? Que tá sempre ali se mantendo, e existem custos. E, gente, tava falando antes, o dízimo ele se trata de 10%, né? Mas para honra e glória do Senhor, e não para me engrandecer, de verdade, não para me engrandecer, mas porque de verdade, pela misericórdia de Deus, que por mim não teria condições nenhuma, mas hoje eu dou muito mais do que 10% para a obra de Deus, de tudo que eu ganho. Em média, do que sobra, no mínimo 20% do que eu ganho, no mínimo 20% do que eu ganho vai como oferta para a obra de Deus, no mínimo, tá? E por que eu faço isso? Porque o Senhor foi me abençoando, os meus ganhos foram aumentando, e eu entendi que eu não precisava de todo esse valor para que eu tivesse uma vida confortável.
E de verdade, gente, esse valor é um valor considerável, sabe? Só o que eu dou de dízimo hoje é muito mais do que a maioria das pessoas ganha, só que eu dou de oferta. Isso não é, mais uma vez, não é para me engrandecer, é para engrandecer o nome de Deus, sabe? Porque o Senhor, quando Ele vê que a gente quer abençoar a obra de Deus, Ele nos abençoa, né? E eu não teria condições de fazer isso por mim mesmo, porque se for ver as minhas condições técnicas, né? Eu não sou uma pessoa que fez faculdade, né? Eu não me capacitei. É lógico que agora eu me capacito sempre. Isso é outra história para um outro vídeo. Eu me capacito sempre dentro da minha área, né? Faço treinamentos, mas eu não sou uma pessoa que fez faculdade, por exemplo. Mas o Senhor foi me abençoando e me colocando em lugares onde eu fui sendo abençoado pela fidelidade. Hoje, mais de 20% do que sobra na minha empresa vai para a casa de Deus. E sabe, quem sabe assim, outras pessoas olhariam e, pô, mas sabe, esse valor a mais dos 10% poderia ser a prestação de um apartamento, uma casa maior para mim. Só que eu penso assim, eu já tenho uma casa. Poderia ser a prestação de um outro carro, mas eu já tenho um carro que me atende. Minha esposa já tem um carro. Nós dois temos carro. Os dois carros nos atendem. A gente não precisa de outro carro hoje. Se o Senhor quiser que a gente tenha outro carro, Ele vai nos abençoar ainda mais e vai ser nessas condições. A gente vai continuar fazendo assim. Além do dízimo que eu dou, das ofertas que eu dou, minha esposa também faz a parte dela. Ela também tem empresa. O Senhor tem abençoado a vida dela também. Mas não é isso que eu quero falar, gente. Essa é a primeira parte, né? Que tá falando sobre Malaquias 3:10. A palavra de Deus diz: quando a gente é fiel a Ele, o Senhor é fiel a nós. Ele abre portas, né? Mas não é obrigação de Deus isso. É importante que a gente entenda isso. Não é obrigação de Deus. A gente faz isso com alegria para que a obra de Deus se mantenha firme e forte, para que outras pessoas venham a ver a obra de Deus e para que as pessoas sejam salvas. A gente não faz isso para receber as bênçãos de Deus. Se a gente não entender isso, a gente não vai ser abençoado, gente. A gente não abençoa a obra de Deus para ser abençoado. A gente abençoa a obra de Deus para que a obra de Deus cresça e para que as pessoas sejam salvas. Isso precisa ser claro. Existe um movimento de difícil essa palavra, neopentecostal, que diz que se a gente ofertar, der muito dinheiro, se a gente der tudo que a gente tem, a gente vai ser rico. Isso não está na Bíblia, gente. A palavra de Deus diz só isso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E o Senhor vai ser fiel a ti. E a gente tem que dar com alegria. Então assim, o Senhor sonda o nosso coração. A primeira coisa que o Senhor faz é sondar o nosso coração. Se você abençoar a obra de Deus pensando em ser abençoado, você não vai ser abençoado, querido. Se a motivação do teu coração é abençoar a obra de Deus para que você seja abençoado, você não vai ser abençoado. A motivação do teu coração tem que ser abençoar a obra de Deus para que as pessoas sejam salvas. E entregar para Deus. Aí o Senhor vai cuidar de ti. Deixa o Senhor cuidar de ti. Sobre o cuidado de Deus, a gente está quase chegando. Estou falando e não vou falar grande livramento. Essa semana invadiram o prédio onde nós temos loja. Arrombaram 2 portas de ferro do prédio e entraram tem uma outra loja que vende produtos similares aos que nós vendemos. Invadiram a loja de baixo, no andar de baixo, roubaram tudo. Foram até a minha loja, abriram uma porta de grade que nós temos, começaram a arrombar a porta que nós temos da loja
E quando eles começaram, por algum motivo, que eu sei qual é, eles não terminaram de arrombar a porta, gente. Eu tava, nós uníamos joias. Eu tava com várias alianças de clientes. Eu tava com 9 ou 10 pares de aliança, várias alianças com valores altíssimos. Eu ia ter um prejuízo enorme, mais mostruário completo de alianças, ia ter um prejuízo enorme. E quando eu cheguei ali, tava a porta aberta, né, a grade, e a outra porta estava com a maçaneta quebrada, só encostada a porta. E quando eu olhei, eu pensei, pronto, né, arrombaram, só encostaram a porta de novo. Aí eu dei uma empurrada, e a porta estava ruim de abrir, eu dei mais uma empurradinha, a porta se abriu. Só que quando a porta se abriu, eu mesmo terminei de arrombar a minha própria porta. Os malfeitores não arrombaram a minha porta, só que não faltava nada para abrir. Eles fizeram o mais difícil, arrombaram a porta de ferro e faltava nada, faltava uma tirinha só de madeira que eu mesmo empurrei assim com pouca força. E aí eu vejo a mão de Deus guardando o meu estabelecimento comercial, assim como Ele guarda a minha vida. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem, gente. Quando a gente é fiel a Deus, o Senhor é fiel a nós, né? E eu fiquei imaginando todo o tempo, assim, os anjos de Deus ali dentro, né, do estabelecimento, guardando, cuidando. O Senhor, os ladrões ali tentando arrombar, e quem sabe o Senhor só com um dedinho assim, né? Só com um dedinho assim, ó, segurando a porta, sabe? E por algum motivo eles pararam de arrombar. Esse motivo, eu não tenho dúvidas que foi o próprio Deus que guardou. Os anjos de Deus guardaram, porque a palavra de Deus, ela é clara, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Então o Senhor repreende aquele que quer devorar, sabe? Quem sabe acontece contigo, presta atenção nisso agora. Quem sabe você trabalha, e a gente fala, né? Faz o L, não é? Muita gente fala, faz o L. Tudo tá caro, o café tá caro, o ovo tá caro. A gente trabalha e consegue só pagar as contas. Querido, seja fiel a Deus, sabe? Procura caminhar com Deus. Não sei se você é cristão ainda não. Procura uma igreja rapidamente, querido. O Senhor tem algo novo para ti. O Senhor tem novidade de vida para tua vida, sabe? O Senhor tem coisas grandes para ti. O Senhor quer te abençoar. Se você trabalha, não sobra nada. Pelo contrário, você está cheio de dívida. Essa é uma palavra para ti nesse dia. Sabe, o Senhor tem algo novo para ti. Mas o devorador, ele está devorando a tua vida. Ele está devorando a tua casa, a tua família, as tuas finanças. Ele está devorando tudo. Porque existe uma liberdade espiritual, que é tu mesmo quem está liberando. Na minha casa não existe essa liberdade. Não existe. O devorador não tem lugar. O devorador não tem lugar na minha casa, no meu trabalho, nas minhas coisas, sabe? E eu dou glórias a Deus. Não é por mim, querido, não é por mim, é pela misericórdia de Deus. Se fosse por mim, eu tava ralado, mas o Senhor, ele nos ama, não porque a gente é bom, querido, porque se fosse por nós a gente tava ralado, mas ele nos ama de graça. Isso chama-se graça. De graça ele nos amou. Ele deu o filho dele, né, por amor de nós, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Essa é a palavra de Deus para a tua vida.